Olá, gente, tudo bem com vocês? Boa noite a todos. Como estás? Tá tudo legal? Hoje é um vídeo bem especial que eu vou fazer para todos vocês, né? Falar sobre assuntos muito importantes, né? Assuntos que nós temos visto em nosso cotidiano, né? Muitos acidentes acontecendo em casa, né? Até mesmo em carros, né? E hoje falar de um assunto muito legal, muito importante, né? Sobre o treinamento, prevenção de combate a incêndio em casa e em carros também, né? E hoje terá uma visita muito importante que vai ter hoje, né? O nosso técnico em segurança do trabalho, Ricardo Scotelaro, estará aí, presente aí, para tirar algumas dúvidas com respeito a esse assunto, além de estar ajudando, né, nessa parte, né, dando essa ajuda. Ele estará também passando todas as informações importantes. Eu tô entrando, né? Você tá vendo eu com essa roupa aqui, né? É porque eu tô entrando na minha profissão como técnico em segurança do trabalho, né? E a gente também, quando a gente entende um pouco do assunto, né, relacionado à segurança do trabalho, a gente consegue passar a acompanhar, né, sobre algumas questões, né? Então é muito legal isso, né? A gente saber, né, o que a gente vai passar. Aí estou passando para vocês, né? E a gente vê muitos acidentes acontecendo, né? A gente vê muitas coisas acontecendo e infelizmente vários acidentes dentro de casa, né? Até mesmo às vezes um simples fios, né? Um fiozinho que a gente bota nós colocamos, às vezes fica lá naquela fita isolante bastante tempo, né? E às vezes uma simples, às vezes conforme o tempo a fita isolante ela vai se deteriorando, né? Vai se deteriorando e acaba o fio encostando no outro e acontecendo um curto. O que acontece? A maioria dos acidentes dentro da nossa residência acontece por causa disso, né? Por causa de, às vezes, um fio que se encosta no outro, né? Às vezes um descuido, né? Então é importante a gente ter essa noção, né? Sobre coisas mínimas que podem acontecer, gerar grandes acidentes, né? Eu estou passando para vocês essa questão, né? E tô só aguardando aí o nosso amigo aí, Ricardo Scotelaro, entrar aí na live, né? Para nós começarmos a abordar sobre esses assuntos, né? Que é importante, né? Tô só aguardando ele entrar aí. Opa, ele já entrou aí. Nosso amigo Ricardo já está na live, já está aí, já presente. Eu vou esperar ele entrar aqui. Esperar nosso amigo entrar aí. Para começarmos a descontraída, né? Vamos ver aí. Ricardo, vamos lá. Ver se vai entrar você, Ricardo. Fala aí, meu parceiro. Grande Ricardo Scotelaro. Tudo bem, meu camarada? Ô, como é que tá a imagem aí? A imagem tá boa, a imagem tá boa. Tá até com uma Ô, musiquinha no ô, fundo aí, ó. hoje tem, tem um fundo musical, né? É, Pra apimentar mais assim, né? Dar mais um sabor no nosso bate-papo, que na maioria das vezes, né? É um bate-papo
para quem zela e preza por segurança, nós não sabemos tudo, né? A gente não sabe tudo. A gente aprende com o dia a dia, com realizações dos trabalhos que a gente vai fazendo e que vai dando mais um pouquinho a cada passo que nós vamos dando, né? A cada conquista, a gente vai absorvendo um pouco mais de conhecimento até com outras pessoas que se encontram ao nosso redor, que têm outras experiências, né? Vividas. É sempre um prazer, né? Estarmos aqui batendo esse papo, né? Quero agradecer aí a todos aqueles que logo de começo, né? Agradecer a galera aí que vai estar participando, que vai participar, meus parentes, amigos, irmãs, né? Toda essa galera aí que gostaria e quer ter, né, um pouquinho de informação relacionado à segurança. Eu sou o Ricardo, como o Mike falou, eu sou técnico em segurança do trabalho e sou bombeiro civil profissional, formado pela unidade Faricente, que na minha opinião é uma das melhores, opinião particular, uma das melhores unidades de formação de bombeiro profissional. Tive a oportunidade, o prazer, né, de ser treinado por oficiais do Corpo de Bombeiro e bombeiros profissionais de alto conhecimento, como meu amigo Rodrigo, se estiver nos vendo aí, um abraço, satisfação, tá? Beijo no seu coração, gente muito boa, grande profissional. E aí, meu amigo? Muito legal, né? Gostou do fundo? Gostou do fundo musical? Gostei, o negócio tá bom, hein? Tem bastante amigos aí que tá aí na live aí, né? Que estão acompanhando, né? Estão acompanhando aí. O som tá um pouquinho alto, você tem que poder abaixar um pouquinho para o nosso som ficar um pouquinho mais dinâmico. Beleza. Bota só, abaixa só mais um pouquinho. Vou tirar nossa atenção. Já tá alto. Acho que agora melhorou. Melhorou. Dando para ouvir a música? Tá dando para ouvir a música sem atrapalhar o quê? Não, agora melhorou. Tá bom? Tá não, melhor, mas tá bom, a qualidade tá boa? Tá ótimo. Obrigado aí o pessoal que tá participando aí. Eu acho que o bate-papo hoje que nós vamos ter sempre foi o meu objetivo, né? Desde quando eu me formei um profissional da área técnica de segurança do trabalho e bombeiro, foi sempre poder passar um pouquinho da nossa experiência, né? Relacionada à segurança de modo geral. Né? E essas formações que eu adquiri, né, como bombeiro profissional e técnico, e os treinamentos, né, que nós realizamos, nos deu assim, né, uma noção. Então é sempre bom compartilhar para as pessoas, né, do dia a dia, porque nós não temos, como nós já falamos aqui em outras lives, o nosso povo não tem cultura de segurança, né? Nosso povo não. É uma coisa que tem que vir de um jardim de infância. E depois que eu peguei uma noção de segurança, eu sempre pensei nessa questão, que tudo tem que vir da base. A formação de caráter, índole, né? Tudo tem que começar dos primeiros passos que a criança dá. E aí, quando ela atingir uma certa idade, ela já vai começar a praticar isso no seu dia a dia, né?
Ricardo, eu vou agradecer a todos que estão aí, amigos, fãs, né, da minha pessoa e pessoas que estão querendo, super interessadas em aprender. Vou pedir perdão, desculpa pela minha voz, que ela tá ruim. Estarei bebendo água. Vai melhorar. Se tiver algum erro, tossindo, porque eu tô praticamente 4 dias com tosse, gripado. Mas eu tô muito disposto a participar dessa live e aprender também com você aí, cara. Eu vou agradecer aí a Luana pela participação. Brasa Brisa. O Aremar. Campará. Sônia. Viviane. Diego Cotan. Flaviana. Escotelaro. Sônia. Essa é minha irmã, Sônia Escotelaro. Irmã, né? Você pronuncia o Escotelaro direito, que esse nome aí é forte, hein? Escotelaro na área. Simone. Alguém tá com som alto. Tem bastante gente aqui. Tem algum aparelho seu ligado aí? Não, aqui tá sem barulho. Eu acho que é em você aí. Mas o meu tá baixinho, será que ainda tá... Como é que tá aí pra você? Tá tranquilo. Beleza. Renata... Então, Thaís. Já falei de todo mundo, ó. Beijo a todos vocês aí que estão acompanhando. Me desculpa que eu tô um pouco gripado, com tosse. Mas, ó, quem vai falar mais aí vai ser o nosso amigo Ricardo. Vou fazer algumas perguntas. Será que é o seu, cara? Hein, Maico? Tem alguém? Estão falando que tá dando eco. Será que é o seu? Não, é porque quando tem 2 pessoas falando, às vezes a live, ela dá esse eco. Mas o seu não tá dando eco. Tá normal. Entendeu? Beleza. O importante é que vocês... 3.781 entrou. O importante é que vocês continuem dando a opinião de vocês aí com relação... Não dá para ficar um som perfeito, né? Porque a gente está fazendo de celular, mas o importante é a clareza. Se estiver ouvindo, com clareza, estiver entendendo, porque eu pretendo ser, como eu falei no anúncio, ser mais objetivo possível. Nós temos que ser o mais objetivo possível relacionado ao assunto, porque é de suma importância nós termos essa noção de prevenção, de combate a incêndio. Agora está melhor. Pô, show de bola. Obrigado aí, tá? Pô, de coração mesmo. Obrigado aí pelo apoio. Sempre bom. Nós estamos aqui sempre procurando ouvir sugestões, opiniões, né? Essa interação, isso aí só fortalece. Muito obrigado mesmo. Então vamos lá, cara. Antes de você falar sobre o assunto e eu fazer as perguntas a você, é bom tirar a dúvida das pessoas o que é fogo, o que é incêndio. E qual a atuação que nós devemos fazer quando tem um fogo e quando tem um incêndio. E início do incêndio. Existe 3 diferenciação. Início do incêndio, o que utilizar, qual tipo de extintor, fogo e incêndio. Eu queria que você tirasse essa dúvida do pessoal que está aí nos escutando, que isso é básico, que é importantíssimo as pessoas saberem, né? Faz favor, meu amigo. Perfeito. Eu vou até dar um esclarecimento relacionado ao que você colocou aí, mas o foco hoje, vocês sabem que falar, dar uma noção mais aprofundada de prevenção de combate a incêndio numa live é praticamente impossível, né? Por isso que eu falei que é um basicão
de incêndio em residência e veículo. Medidas preventivas, que é a análise preliminar de risco, né, que nós já fizemos vários, e o combate. Como você pode minimizar os riscos de um incêndio dentro de uma residência, num veículo, tá? E quais são as causas e o procedimento básico para você não perder o seu patrimônio. Tá? Mas eu vou falar, vou dar uma palhinha aí relacionada ao que o Maicon falou. Porque o fundamental hoje, tá? Se eu for falar de Triângulo do Fogo, se eu for falar de agentes extintores, procedimentos, tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Muito assunto, né? É muito assunto, né? Relacionado, tá? A prevenção de combate a incêndio é muita coisa, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Nós vamos extrapolar o tempo. Então é para que vocês, donas de casa hoje, o dono de casa hoje, que o homem, de uma certa forma, né? Os homens, inclusive eu, tenho feito muito mais coisas durante essa pandemia. Hoje mesmo eu fiz uma macarronada que eu mandei até para você, né? Eu vi que você ficou com água na boca, né? No meu macarrão, né? Se bem que eu sempre cozinhei, né? Mas a gente vai se especializando, se adaptando à nova rotina. Então, o que acontece? Quando eu falo em prevenção de combate a incêndio e medidas preventivas, tá? O básico disso que você pode usar seus próprios meios, recursos que você tem dentro da sua casa, para não deixar que a sua casa, o seu carro, seja totalmente destruído pelo fogo. Só para não cair em esquecimento, nós já fizemos, né, Maico, vários treinamentos em escola em São Gonçalo, treinamento de combate a incêndio, treinamento de primeiro socorro e treinamento de evacuação. É um pacote, tá? Se por acaso alguém estiver nos assistindo aí, que tem uma micro, média empresa, que queira fazer, sinalizar a empresa, todo tipo de sinalização, colocação de extintor, o treinamento de brigada de incêndio, montar uma brigada de incêndio na parte com aulas teóricas e práticas, nós realizamos esse treinamento. Então hoje nós estamos aqui fazendo essa live e passando um pouquinho da nossa experiência, porque nós já realizamos vários treinamentos em escola, e que foi, inclusive eu mandei para várias pessoas aí um pedacinho de treinamento que nós fizemos na escola, o ICBEU, nas 3 unidades. Aquilo ali foi só um pedacinho, né, do treinamento de combate a incêndio na prática. Tá? Então, para todos os meus contatos eu mandei só para vocês terem uma ideia. Então, hoje nós vamos dar esse basicão de prevenção de combate a incêndio, extinção. Na próxima aula será aula de evacuação, tá? Qual o procedimento passo a passo para vocês evacuarem o ambiente onde está sendo tomado pelo fogo. E na terceira live será primeiros socorros, desengasgo, RCP, conter hemorragia, tá? Uma noção de primeiro socorro. Você que tem filho pequeno, no momento de um engasgo, qual o procedimento que você deve tomar, tá? Com relação a isso, uma criança, uma convulsão, reanimação cardíaca. Então a terceira aula vai ser sobre isso aí. Então, já para vocês ficarem já se ficarem informados, né, o passo a passo das lives. A segunda live será de evacuação e a terceira será de primeiros socorros. Então vamos lá, né? Fazer uma pergunta a você. Como se começa o princípio de incêndio numa residência? Aquela pergunta que eu queria falar com você. Olha só, o incêndio, todo princípio de incêndio, ele parte de um ponto, tá? De algo que começou errado ou está errado. Eu vou dar um exemplo. Numa residência, tá? Numa residência,
Nós costumamos fazer análise preliminar de risco, né? Nas escolas, nas empresas onde nós fazemos treinamento. Antes de Explica o que é análise preliminar de risco, pessoal que não sabe. Análise preliminar de risco, nós vamos até a escola, até a empresa, qualquer uma casa, e nós realizamos um pente fino em todas as instalações para detectarmos as irregularidades, tanto parte elétrica, locais inseguros, tá? Tudo aquilo que possa causar um acidente simples, médio ou grave, ou então um incêndio. Então aí eu e o Mike, nós fazemos um relatório de ponta a ponta, tá? Da empresa, da escola. Aquele documento, ele vai trazer a narrativa, vai trazer todos os riscos que existem ali naquela escola. Tudo que os olhos humanos, né, clínicos, técnicos, pode observar, a gente tenta fazer isso. Para quê? Porque quando você detecta os locais de risco de acidente, você tem como traçar um planejamento, planejar um programa para minimizar os riscos naquele local. Se for parte elétrica, você vai fazer o quê? Nós vamos passar para o coordenador da empresa, da escola, que aquela parte elétrica ali naquele local, naquele setor, precisa de um reparo. Porque aquele fio ressecado, mal emendado, fora da norma NR10, ele, em algum momento, pode gerar uma faísca se você tiver. E a gente verifica também o material combustível que existe ali naquele local, que caso surja uma centelha, facilmente aquele material entrará em combustão. Tá? Então, Ricardo, pode existir. Por isso pode que existir uma pessoa, uma dona de casa, que confia no eletricista, e esse eletricista fala que conhece as normas, os procedimentos, e às vezes acaba não fazendo as coisas certas. Pode acontecer isso. Por exemplo, às vezes eles colocam dois fios iguais. Desta forma, não é assim, cara? Coloca a fita isolante. Porque a fita isolante, ela é momentânea. Ela não é para ficar anos e anos. E às vezes aquela fita isolante fica anos e anos ali. E ainda por cima, o fio fica assim, ó. Acontece muito isso, né, Ricardo? O que acontece? Esse exemplo que você deu aí é um procedimento fora da norma da NR10, que é a norma que regulamenta a parte de eletricidade. Quando você tem, a pessoa, ela convida um eletricista para fazer um serviço, a gente sabe que tem muita gambiarra, muito curioso, tá? Nesse meio, em todos os meios, né? Todas as áreas profissionais tem os curiosos. O cara que aprende o trabalho no dia a dia, como a maioria vou dizer a maioria, mas muitos profissionais que a gente vê no dia a dia, ele aprende com o pai, aprende com o tio, aprende com um amigo, ele aprende a fazer a instalação, mas ele não aprende aquela coisa que se chama segurança, aprender a fazer o serviço com segurança. E ele não faz o curso de NR10, que é de suma importância, a não ser as empresas grandes, como a Enel, né? Empresa de companhia de luz, que os profissionais têm que ter.
Mas esses profissionais, né, entre aspas, do dia a dia, que a gente chama aí, ele não faz. Então, ele acaba realizando o trabalho, que muitas das vezes é até um trabalho mais barato, mas sem os procedimentos da NR10. Tá? Ele faz justamente essa emenda. A emenda ela tem que ser assim: uma aqui, uma lá em cima, outra aqui embaixo. Porque a fita isolante, ela, com o tempo, ela resseca e ela perde a cola. Então ela vai descolando. Nós fizemos algumas análises preliminares de risco em algumas escolas, como no ICB e no Gomes Martins, onde as emendas estavam uma ao lado da outra e já com a fita isolante ela se desfazendo, muitos até em ventiladores que estavam assim em cima da porta. A escola com teto de PVC, então você imagina o risco. Uma escola com teto de PVC, os ventiladores todos com a emenda, uma do lado da outra, uma próxima da outra, e com a fita isolante, e nós condenamos todas elas, e passamos para ela, e ali foi feito um outro trabalho, né? Que ela ficou de fazer o reparo naquela instalação. E no ICB também. Então o que acontece? Isso aí, a gente vê, eu entro em lojas, sabe, loja de artigos de festa, sabe, porque todas as lojas aqui é mania de bombeiro mesmo, mania de técnico, né? A gente entra no estabelecimento, a gente olha para o teto, olha para o lado, vê se tem extintor, vê se tem marcação, aquela coisa, né, que já está na cabeça da gente. É até uma paranoia, né? Então eu vejo a gente vê muito isso, que as pessoas, os empresários, eles não se preocupam com a segurança. Às vezes está 5 anos, 10 anos, 15 anos ali sem nunca ter vivido uma experiência de incêndio ruim, acha que nunca vai acontecer. Então, Ricardo, uma pergunta. O princípio de incêndio numa residência, ele começa através de quê, no caso? Olha só, nós sabemos que, voltando àquela questão triângulo do fogo, né? Para quem não sabe o que é um triângulo do fogo, de repente tem bombeiros aí assistindo, técnico, né? Vocês sabem, mas com leigo, pessoas do dia a dia, né? Pessoas comuns, um triângulo do fogo é formado por 4 elementos. Muitos falam em 3. Hoje nós temos o tetraedro, que é o quarto elemento, que é a reação química. Tá? Então, para que haja fogo, só um minutinho, por favor. Um segundo. Joga o isqueiro lá, aqui para mim. Enquanto o Ricardo está vendo lá a respeito do assunto, vamos aguardar aí. Pessoal que está entrando aí, nós estamos falando sobre prevenção de combate a incêndio, pessoal. Vamos lá, vamos continuar, Ricardo. Então, como eu estava falando, né? Falando relacionado dando uma noção do triângulo de fogo. O triângulo do fogo, para que haja fogo, é necessário que tenha o combustível, o comburente, a temperatura de ignição, que é o calor, tá? Esses são os 3 elementos. 3 elementos. E agora, depois de um tempo, entrou o 4º elemento. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu estou com um isqueiro. Tá? Estou com o isqueiro aceso. Para que haja esse fogo aqui, eu preciso de 3 elementos, que é o combustível que é o gás que está aqui dentro, o comburente, que é o ar que nós respiramos, e a centelha. Quando eu faço isso aqui, é a centelha que o dispositivo aqui do isqueiro forma para poder o quê? Poder aquecer o combustível, tá?
e entrar em ignição e gerar um fogo. Isso é fogo. Incêndio é diferente, porque isso é um fogo controlável. Eu posso controlar, não posso? Então, eu posso controlar o fogo. Tá? Então, quando eu pego, eu vou dar só um exemplo. Quando eu pego um pedaço de papel, tá? Eu pego um pedaço de papel. Deixa eu ver se eu tenho um pedaço de papel. Quando eu pego um pedaço de papel e aqueço ele, tá? Eu aqueço ele, eu preciso de um determinado tempo para que ele entre em combustão. O fogo precisa aquecer o papel durante alguns segundos, que aí ele vai liberar uma fumaça. Eu não vou botar fogo aqui porque eu estou num quarto. Eu estaria sendo irresponsável. Então, quando eu me aproximo do papel e ele vai aquecendo, ele vai liberando uma fumaça, vai liberando calor. Aí chega um determinado tempo que o papel começa a queimar e pegar fogo. Isso é o quarto elemento. É a reação em cadeia dos 4 elementos. Deu para entender? Quando eu acendo ele aqui, eu tenho 3 elementos: combustível, comburente e temperatura de ignição. Quando eu tenho um material que eu começo a queimar ele, eu tenho a reação em cadeia, que ele começa a entrar em combustão. Então, o que acontece? Esse é o triângulo do fogo. Tá? Isso é só para quem está nos ouvindo ter uma ideia. Agora, você que está nos acompanhando aí nos vendo, você já parou para pensar como é que está a instalação elétrica da sua residência? Como é que está a tomada da sua casa? Eu, esses dias aqui na minha casa mesmo, eu saí trocando todas as tomadas da minha casa. E várias tomadas já estavam com um sinal preto, tostada. Elas já estavam... Porque o que acontece? Você vai ligando aparelhos, 2, 3 aparelhos numa tomada só, há uma sobrecarga. Com o tempo, aquela tomada ali, aquele plástico vai ficando ressecado, ou todas as tomadas que eu tirei, elas já estavam totalmente secas, o material estava seco. E em algum lugar, alguns pontos da tomada já estavam preto. Então vocês que estão nos assistindo, vocês já tirou um tempo, seu marido, ou a senhora dona de casa, já chamou alguém para dar uma olhadinha nas suas tomadas, para verificar como que elas estão? Às vezes você está morando numa casa 5, 10, 15, 20 anos e você não sabe como é que estão as suas tomadas. Muitos dos incêndios que ocorrem em residência é causado, ele se começa nas tomadas, na fiação, a fiação que já está ressecada, num ventilador, que já tem 10, 15, 20 anos de uso, aquele ventilador ele não tem manutenção, um freezer. Nós tivemos um incêndio, acho que foi em Londres, se eu não me engano, que morreram 62 pessoas e o incêndio começou no freezer. 62 pessoas perderam a vida. E muitos outros aconteceram. Eu lembrei agora, no clube do Flamengo, foram 7 ou 10, não lembro agora, desculpa, vários jovens, acho que foram 9, né? 9 perderam suas vidas, porque aconteceu um incêndio segundo as investigações, no ar-condicionado. Então, as maiores causas de incêndio em residências são iniciadas por má conservação de instalação elétrica. Então, como que nós devemos nos prevenirmos
com relação a isso. Nós temos que estarmos sempre, tirar um tempinho para dar uma olhada nas nossas tomadas. Não colocarmos mais de dois aparelhos ligados numa tomada só. Fazermos uma revisão na parte elétrica, ventilador. Todas as vezes que nós saímos de casa, são medidas preventivas, né, Michael? Tá? Saímos de casa, só deixar a geladeira ligada. Verifique se não esquecer um ferro, uma máquina de fazer chapinha, né, que a mulher usa muito, televisão, tudo que você puder desligar das tomadas é bom. É uma medida preventiva para você minimizar, vamos dizer assim, a gente minimiza os riscos. E caso você se depare com uma situação dessa, pegou fogo, tá, num aparelho elétrico, seja ele qual for, um curto-circuito se iniciou no ventilador à noite, você está dormindo. Detalhe, nunca deixa ventilador próximo de cortina, abajur próximo de cortina. Sempre procure deixar os aparelhos que você vai deixar ligado, tirar todo o material combustível. O que é material combustível? Material combustível é pano, é cortina, tudo aquilo que quando inicia um incêndio, vai fazer com que aquele fogo se propague. Se você não tiver nenhum material combustível por perto, o que vai acontecer? Esse fogo vai se iniciar e ele vai se extinguir, apagar por si só. Então é importante termos esse tipo de cuidado dentro de casa. E caso aconteça um curto-circuito num aparelho dentro de casa, aí vem aquela pergunta, né? Quais são os procedimentos? Se começou, a sua televisão fechou curto, o seu ventilador fechou curto, primeira providência, ninguém tem extintor dentro de casa, né, Maicon? As pessoas não têm extintor. Tem países da Europa que as pessoas têm extintor, recebe treinamento básico de combate a incêndio. O ideal seria que todo cidadão em suas casas tivesse um extintor e soubesse usar. Qual é o agente extintor que a pessoa, o cidadão comum que não tem nenhum tipo de orientação, vai pegar para apagar um incêndio? Ele não sabe classificar os incêndios. Nós temos dentro de casa, olha só, dentro de casa nós temos incêndio de classe A, incêndio classe B, classe A, classe C e classe D. O classe A é material comum, pano, cortina, papel. O classe C é o incêndio causado por equipamentos eletrônicos. E o classe K é óleo de cozinha. Tá? Então, o que acontece? Só que para cada tipo de incêndio existe um agente extintor. Esse, por exemplo, que o Mike está usando aí, para aliviar a sua tosse, é a água. É o agente extintor mais eficaz que existe para combater um incêndio. Mas ele só pode ser usado em incêndio de classe C se você desalimentar o circuito. Por exemplo, começou eu estou aqui mexendo no computador, fechou um curto aqui. A primeira coisa que eu tenho que fazer é desligar o meu aparelho da tomada. Agora, se o fogo começar na tomada, eu tenho que fazer o quê? Tá? Eu tenho que pegar, eu até tiro o computador da extensão. Mas se o fogo continuar, porque o que acontece? Se o fogo começou na tomada, ele vem subindo e pegar, vai danificar meu aparelho. Mas se eu tiver como tirar o aparelho, eu estou tirando o quê? O material combustível. Mas se o fogo continuar pela instalação, porque o fio ele é todo encapado. É plástico, né? Você tem um plástico envolvendo o fio. E se ele começar por percorrer o conduíte por dentro da laje, por dentro da parede, eu tenho que correr de imediato e desligar o meu relógio. Porque quando você desalimenta a rede elétrica, você desliga o relógio, você
aquele incêndio, ele de classe C, ele passa a ser classe A. Aí você pode jogar água, entendeu? E agora, enquanto você não desligar o seu relógio, você não pode jogar água, você tem que usar um pano, abafar, tá? Usar outro agente extintor para poder. Como você não tem extintor, se você desligou lá, tá? Você pode jogar água, mas se você não quiser danificar o seu equipamento, se for incêndio, se for um princípio de incêndio, você pode molhar um pano e jogar em cima, porque você não vai levar choque, porque você desligou o seu relógio. Então, isso é uma medida preventiva para você poder extinguir. Agora, o incêndio tomou o fogo, aí saiu o fogo, aí, saiu de fogo para incêndio. Fogo é uma coisa, fogo foi isso que eu mostrei aqui, isso é fogo, é controlável. Incêndio, ele está fora de controle, pegou para a cortina, pegou colchão, guarda-roupa, mete o pé, bombeiro, tá? 193, liga para o bombeiro, porque aí já o fogo ele tomou uma outra proporção de fogo, ele passou a ser incêndio. Então aí é só mangueira, aquele aparato todo que o corpo de bombeiro tem para poder extinguir incêndio. Então, Ricardo, se conseguirmos minimizar, eliminar, no comecinho, aquela pequena faísca, aquela coisinha, nós não teremos incêndio, correto? Não teremos incêndio. Né? Quanto mais nós sabermos tomar medidas preventivas para eliminar isso aí, é muito melhor do que esperar vir um incêndio, que é uma proporção muito maior. Aí vai ter que chamar o corpo bombeiro, é muito mais trabalhoso, além de perdas materiais e perdas humanas. Tudo na vida, quando você toma medidas para conter, para combater, no princípio é que nem saúde. Eu não vou esperar ficar doente para cuidar da minha saúde. Eu vou me prevenir fazendo o quê? Procurando me alimentar razoavelmente bem, fazendo atividade física, coisa que eu faço regularmente, tá? Tentar fazer exames periódicos, que é coisa muito difícil nesse país. Então o que acontece? Tudo quando você traça medidas preventivas, é o prevencionismo, é aquilo que nós já falamos, tá? Claro que o dano será muito menor. Tá? Outra coisa que eu queria falar é relacionado ao incêndio de classe K. Tá? Eu falei de ventilador, incêndio em tomadas mal conservada. Ventilador de teto, gente, cuidado, ventilador de teto é danado para fechar curto. Ar-condicionado, tá? São aparelhos que a gente muitas das vezes não se preocupa com a manutenção, com a parte elétrica. Você está dormindo, de repente fecha curto ali no ar-condicionado, no ventilador, ele trava o eixo e começa a sofrer aquecimento, e você está dormindo. Então eu recomendo, tira sempre tudo que você puder. Árvore de Natal. Quando chega Natal, né, época de Natal, as pessoas botam aquela árvore de Natal no canto da parede, bota aquele monte de pisca-pisca. Dorme pisca-pisca, dorme até com pisca-pisca, né? De um dia para o outro. Dorme à noite, quando... Tira. Acredito que nosso Natal não vai ser que nem o passado, por causa da pandemia, mas acredito que muita gente, que já é tradição ter árvore de Natal em casa, cuidado, vai dormir, desliga a árvore de Natal. Não precisa ficar ligada, deixa ligada, até porque vai economizar mais energia, não está barata, né? Então, desliga a árvore de Natal, a tomada, deixa desligado, porque se acontecer um incêndio, várias casas já pegaram fogo, incendiou tudo por causa de árvore de Natal. Então, são medidas preventivas que a gente tem que tomar. E o incêndio de classe K é óleo de cozinha. Qual dona de casa que nunca fritou um bife e o bife pegou fogo dentro da frigideira? Já aconteceu com você já? Já, Maicon? Com certeza. Então, o que acontece?
Às vezes você bota aquele bifão, aquele contrafilé na frigideira, né? Aí, aquele fogo alto, o que que acontece? O fogo, o óleo, ele suga a chama e ela vai para o interior da frigideira. Gente, isso é comum. A pessoa bota o rosto assim, acaba caindo, né? Porque não jogue água em frigideira com óleo. Porque quando você joga água em frigideira com óleo, você alimenta o fogo. Você está alimentando o fogo. Então, quando isso acontecer, isso é um incêndio de classe K. Você não consegue apagar ele com água. O procedimento para você é muito simples. Seu bife está virando carvão ali dentro da frigideira. Pegou fogo, você não quer perder o bife, mas você também não vai se queimar. Medidas preventivas. Sempre quando estiver cozinhando, tira os panos de prato. Tem madame, tem dona de casa que deixa um monte de pano de prato pendurado ali naquele vidro do fogão, e parece uma cabana, né, em cima do fogão. E às vezes acontece isso, aí pega fogo no pano de prato. São medidas preventivas. Então, para você conter, eliminar esse fogo dentro de uma frigideira com óleo, você pega uma tampa e tampa ele. Você tampa a frigideira, que aí você vai estar eliminando o oxigênio. Quando você elimina o oxigênio, você tirou um elemento do triângulo do fogo. Eu não falei aqui que o triângulo do fogo tem 3 elementos? Combustível, comburente e calor. Você tirou o oxigênio, você abafou ali a frigideira e vai apagar. Mas não jogue água, pelo amor de Deus. E não jogue água em curto-circuito, aparelho, onde está havendo o princípio de incêndio em aparelhos elétricos, que é incêndio classe C. Tá? Então, porque esse é condutor, né? É condutor, né? Hein? A água é condutor de energia. Isso em incêndio classe C. Mas o de classe K, ele vai alimentar o fogo. Tá? Então você tem que apagar ele sob forma de abafamento. Beleza? Agora, Ricardo, eu sei que é uma coisa muito extensiva, mas vamos falar de uma coisa mais rápida. A respeito do gás de cozinha, quanto tempo tem que ser trocada a borracha? Tomara que você apareça de novo. Pô, muito obrigado. Obrigado mesmo, gente. Galera, eu espero que o bate-papo aqui esteja agregando assim, algum conhecimento para a vida das donas de casa aí, né? Que às vezes o dia a dia é tão corrido e a gente não... às vezes não tem tempo, né? Para checar esses pequenos detalhes, que é tão importante. Mas o gás de cozinha, cara, desculpa, faz a pergunta novamente. Você comprou o gás de cozinha, tem a borracha. A borracha às vezes está anos e anos, da mesma borracha, 10 anos. Eu deveria trocar essa borracha? Olha só, a questão do gás de cozinha. O clique, ele tem um tempo, tá? Ele já traz ali, no próprio clique, a especificação. Tem um clique de 1 kg e um clique de 2 kg. E tem a borracha que com o tempo ela fica ressecada. É que nem borracha, mangueiras de carro. Então, é sempre bom. Tem as braçadeiras, que elas vão ficando enferrujadas. A braçadeira que fica ali no fogão e a outra que fica no clique. Então, aquilo, é a prevenção. Tudo tem que ser feito a prevenção. E se por um acaso acontecer de pegar fogo na mangueira, é só você correr e desligar aquele registrozinho que tem do lado do clique. Aí você já vai eliminar o fogo, tá? Como eu já falei, vou repetir, o triângulo do fogo é composto de 3 elementos. Você eliminou um, você extingue o fogo. Ricardo, a nossa conversa é muito extensiva.
por ser uma conversa assim, muito boa, que a gente vai tirando umas dúvidas, né? Vamos falar agora a respeito, vou te fazer uma pergunta sobre o carro. Quais são os motivos e as causas principais que se inicia o incêndio no veículo? Olha só, o que acontece no nosso país? Muitas das vezes a pessoa compra o carro e ela nem sabe aonde fica o extintor, que é um extintor que não tem muita eficácia para combater. Não se combate um fogo, um incêndio com um extintor. Esse aqui é o extintor. Esse é o extintor de PQS. Tá? É o extintor de PQS que a maioria dos veículos ele deve ter, né? Até por normas de segurança, tá? Legislação de trânsito, você tem que ter esse extintor. Então, o que acontece? Só que esse extintor, ele tem que estar, gente, tá? Aqui o manômetro dele tem que estar no verde. Se não tiver no verde, ele está despressurizado. Então, você que tem carro, você que está nos vendo aí, você já verificou hoje se seu extintor está na validade ou se ele está com ponteiro aqui no verde? Se ele não estiver, na hora que você precisar dele, ele não vai te atender. Ele já não te atende para um incêndio. Princípio de incêndio é só um milagre, porque é um extintor que tem um cilindro muito pequeno, tá? Então, mas como legislação aqui no Brasil, você tem que ter esse extintor. Mas o bom seria que você sempre verificasse se ele está dentro da validade e está aqui o ponteiro no verde. Então, o que acontece? É aquilo que nós falamos, serve também para casa, para tudo na vida, né? Prevencionismo e análise preliminar de risco. Você já verificou como é que está a instalação do seu carro? Como é que está as mangueiras de combustível do seu carro? Primeiro passo é você verificar, fazer uma inspeção. Se você tem uma noção, eu mesmo faço, eu estou sempre checando as mangueiras de combustível, vendo as abraçadeiras, né? Estou sempre checando para ver como é que está, quais são as condições daquelas mangueiras e daquelas borrachas. Porque todo o equipamento ele tem um tempo de validade, ele tem um período de resistência. E se você deixa passar muito tempo... Daniel, um abraço, meu querido. Prazeraço estar aí com a gente. Então, se você deixa o seu carro sem manutenção nessas partes, em algum momento vai surgir um curto-circuito, uma mangueira de combustível, ela vai estourar e vai começar a jorrar a gasolina. É o que acontece em muitos veículos aí que pegam fogo. E quando é vazamento de combustível, dificilmente você vai conseguir salvar o teu carro. Mas essas são as primeiras medidas, né? Conservação, inspeção periódica para saber como é que estão o sistema, né, de elétrico e de mangueiras do seu veículo. Caso aconteça, é aquele caso, ninguém espera que um incêndio aconteça, mas quando acontece, quando você não está preparado, você entra em desespero. Você não pensa nem em tirar a carteira, seus documentos do carro, você quer sair do carro, porque primeiro a sua vida está em primeiro lugar, né? Primeiro é a vida. Quem está no seu, se você tiver filho, mulher no carro, você quer tirar. E depois é o patrimônio. Se o seu carro não estiver no seguro e você não tiver um agente extintor e estiver preparado para, de repente, apagar o princípio de incêndio, você vai perder o seu patrimônio. Eu recomendo que faça seguro, né? Porque o seguro ele vai te dar a garantia de um outro veículo. Mas, numa situação dessa, o procedimento é mais ou menos parecido com todos.
Você saiu do seu carro. Você sabe que o que alimenta o fogo é o combustível e o comburente. Você já tem a temperatura de ignição ali, que é a centelha. E tem o combustível ali dentro. Dentro de um capô de um carro, você tem um oxigênio, que é o comburente, concentrado. Pouca concentração de oxigênio. Quando você abre a tampa, o capô, você está alimentando o fogo. Você está jogando mais combustível dentro do capô. O que vai acontecer? Aquele fogo ele vai tomar uma proporção maior. Então, se você tiver um mínimo de conhecimento, está assistindo essa aula aqui com o Maico e o Ricardo, tem uma noção, você vai abrir o seu capô, se não tiver, vai tocar para ver se já não está quente. São medidas preventivas, cautelas. Se tiver quente, você vai pegar um pano ali na hora. Eu ando com um vasilhame de 5 litros de água no meu carro, eu ando com um pano, vou pegar um pano ali, vou abrir, mas vou abrir assim, um pouquinho, aonde dá para me pegar. Você vai tirar o lacre aqui. Esse aqui é o lacre que trava o gatilho do extintor. Tem que tirar o lacre. Se não tiver o lacre, você vai ficar apertando e não vai funcionar, ó. Tá vendo? Tirou o lacre, aí você vai com ele assim, um pouquinho, e vai injetar. Você vai acionar o gatilho sem levantar, porque se você levantar, você está alimentando o fogo, você está dando alimento para o fogo, que é o oxigênio. E você vai... Essa aqui você abriu um pouco, não levanta, quanto mais abertura, mais você vai estar alimentando o fogo. E você vai com ele aqui, ó, fazendo isso aqui, ó, porque você não sabe aonde começou o fogo, né? Você não sabe. O carro está com o capô fechado, então você vai fazer isso, ó. Tá? Amigo, se ele resolver, porque o que acontece? Você vai estar com o capô arriado e você vai jogar o agente extintor e vai fechar. Aquele agente extintor, ele vai servir como se fosse o quê? Uma manta, ó. Sabe? Ele vai ficar concentrado ali dentro e pode, com um pouco de sorte, extinguir o incêndio que se começou no capô do seu carro. Muito bom. Muito bom, Ricardo. Gostei mesmo dessa explicação, porque muita gente não sabe que às vezes levanta o capô do carro e acaba aumentando o agravo. Obrigado, muito aí. legal. Obrigado aí quem entrou agora. Foi a pergunta da nossa amiga aí, a Luana. Ela fez a pergunta que o carro dela... pegou agora no final, né, Maico? As pessoas que estão entrando agora pegou no final. Mas, como eu falei no início, nós teremos um bate-papo aí. Não dá para falar sobre tudo, né, porque muito assunto, o assunto é muito amplo, sabe? É gostoso de falar. Quem tiver interessado, pode entrar em contato aí com a MR, Michael Guedes, né, Michael? Depois você deixa o contato aí. Pessoal, eu vou dar pega sua papel e caneta aí, eu vou falar para vocês o meu telefone, Ricardo. Se você quiser também falar do seu, Ricardo. Mas, ô Maico, só para complementar, tá? A gente não vai esticar mais, né? Porque o assunto é muito amplo. Falta 5 minutos para fechar. Eu queria que você, olha, o Maico vai mostrar agora aí o extintor de CO2, tá? Que é muito importante. Quem puder ter um extintor desse em sua residência, isso é bom demais. Quem tem loja, quem tem escola, qualquer tipo de estabelecimento, gente, que não souber fazer uso, nós fazemos o treinamento prático, teórico, não é caro, é barato. O seu funcionário, ou você que queira ter aí um treinamento básico, né, de prevenção de combate a incêndio, uso de extintor, primeiros socorros e evacuação, é só entrar em contato com a gente. Meu telefone é 21 9 7007 1378.
21970 07 378. E como eu falei no início, na próxima live vai ser uma live, isso aí é mais